Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um devocional. Como eu amo essa música, Pastor Fábio aqui com vocês. Quem me conhece sabe o quanto eu amo essa música. Aleluia, glória a Deus. Não sei o que viu em mim para me amar tanto assim. Glória a Deus. Que alegria, irmãos, que alegria, meus amigos, poder estar aqui com vocês mais uma vez, né? E hoje nós encerramos, não os devocionais, mas nós encerramos a série de mensagens aqui sobre igreja, tá? Hoje a gente vai finalizar aqui esse tema, igreja, o que é ser igreja, e depois a gente vai continuar os devocionais aí com outros temas, né? E antes de começar o vídeo, antes de começar a assistir, não cometa crime cibernético. Então já deixa uma curtida aí, ó, da onde eu tirei essa, hein? Deixa uma curtida, deixa um comentário, pega o link, compartilha com seus amigos. E eu quero fazer um pedido mais que especial já no começo aqui, olha, esse vídeo você não pode deixar de compartilhar, tá? Faça um compromisso com o Senhor, não é nem comigo, de compartilhar esse vídeo para pelo menos uma pessoa, porque hoje nós vamos falar de igreja, dessa família, mas nós vamos falar de um assunto que para mim, gente, mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha caminhada, mudou tudo, mudou muita coisa na minha vida, que é sobre paternidade. E quando a gente fala isso, já de cara, muitos de nós, sem saber, inconscientemente, a gente tem uma resistência com essa palavra paternidade, até mesmo tem uma resistência quando a gente fala que Deus é pai. Por quê? Porque a gente vai lembrar do nosso pai aqui da terra, ou a gente vai lembrar de alguns maus exemplos de pai, ou até a gente vai olhar para nós mesmos, eu como pai, e dizer, poxa, que pai que eu sou, né? Eu deveria fazer melhor isso, deveria fazer melhor aquilo. Acho que todo pai se cobra um pouco, né? Dessa ideia de fazer um pouco mais para os filhos. Então às vezes a gente fica aí nessa angústia, mas hoje eu quero falar com você sobre paternidade. Por quê? Porque Deus é pai. Deus é pai, Deus é um pai, o nosso Criador, que se revelou a nós através do Filho, através de Cristo aqui na terra, e na verdade ele veio trazer essa revelação que é extraordinária. E gente, para mim mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou os meus relacionamentos, mudou minha vida afetiva, Eu vou gravar um vídeo ainda sobre o meu testemunho de vida, mas mudou a minha vida afetiva, mudou a minha vida como pai, mudou a minha vida como marido, mudou a minha vida como filho, mudou a minha vida como irmão, sabe? Então, mudou tudo, paternidade. E, gente, eu gosto sempre de falar de paternidade, só para ficar um texto aqui registrado, tá? Lembre sempre de Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Ali é onde está revelado. Eu aprendi uma coisa, irmãos, que a gente deve olhar a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, para conhecer a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fala ali, né, a parábola do filho pródigo, e a gente começa a pensar no filho pródigo. E quantas vezes eu ouvi muita gente pregar sobre o filho pródigo, só sobre o filho pródigo, mas a parábola está ali para revelar o pai. Guarde isso, tá? Já coloque esse fundamento no seu coração. Essa parábola foi dita por Jesus para revelar o pai, não era para falar só do filho pródigo, porque nós entendemos que tanto o filho pródigo quanto o irmão mais velho da parábola, os dois tinham o mesmo pecado, que era não amar o pai. Amém? Os dois tinham o mesmo pecado. Não amavam o pai, só que um escolhe o caminho de pôr a mão nos bens através da libertinagem. Então ele pede a herança, mata o pai em vida
diz assim: não quero mais você, não quero mais essa casa, não quero nada do que você é, porque eu não quero mais você, eu quero a minha vida. Então esse foi o filho pródigo, e ele pega a herança, parte dele, e vai embora, e gasta tudo, e todo mundo sabe da história. Mas o irmão mais velho, que fica na casa, quando o pai recebe o filho de volta, ele também fica bravo. Só que qual é o caminho que o irmão mais velho escolhe para pôr a mão nas coisas do pai, para pôr a mão na herança? Ele escolhe o caminho da escravidão. Então ele serve o pai como escravo, mas ele serve de olho também no que ele vai ter, porque quando o filho pródigo volta, quem que vai ter que dividir a herança? Tudo que tinha na casa era do irmão mais velho, porque o mais novo já tinha pego a parte dele. Quando o pai aceita ele de volta, o irmão mais velho tem que dividir a herança, então ele fica bravo. Ele questiona o pai, ele diz assim: olha, eu trabalho com você há tanto tempo como um escravo e você nunca me deu nada. Agora, esse teu filho, ele nem fala o meu irmão, ele fala: esse teu filho que gastou tudo, o senhor recebe de volta e faz festa. Eu estou aqui falando dessa parábola de maneira bem resumida, né, que é muita bênção, muita graça para a gente mergulhar nessa parábola. Por quê? Eu queria falar com vocês sobre paternidade olhando da lógica inversa, tá? Olhando, não já trazendo de cara o que é paternidade resolvida e quem é esse Deus Pai, mas eu queria falar do sentimento da orfandade. Quando que a gente percebe que a gente é órfão? Então, na parábola ali, os dois filhos têm o mesmo pecado. É isso que eu queria deixar esse embasamento aqui, né? Os dois têm o mesmo pecado, os dois amam o que o pai tem para oferecer e não amam o pai. Amém? Mas eu queria falar para vocês, gente, a gente pode ir à igreja, a gente pode caminhar e fazer muitas orações e jejum, desejando que Deus nos dê algo, sempre correndo atrás de Deus para que Deus nos dê algo. E isso também é pecado, porque nós não estamos atrás de Deus, nós estamos atrás do algo que Ele tem para dar. Mas eu queria falar com vocês, então, quando que a nossa caminhada muda, gente? Quando que o nosso coração se enche? Quando que a gente começa a dar passos firmes? Quando a gente é curado na nossa paternidade. Então eu queria falar com vocês aqui bem rapidamente sobre alguns tópicos do espírito de orfandade, o quanto isso é prejudicial. E cada tópico desse que eu vou falar, do espírito de orfandade, tem muito a ver com o que a gente viveu na infância, adolescência, enfim, o relacionamento que a gente teve com o pai. Agora imagina só que tem gente que nem conhece o pai. Imagina só que tem gente que nem tem o nome do pai no seu RG. Imagina o tamanho da orfandade que ele carrega. Então, quando a gente fala que Deus é pai, ele fala: peraí, Deus é pai? Eu não tenho nem o nome do meu pai. Não quero Deus. Irmãos, primeira característica de orfandade é a gente olhar para a nossa vida e parecer que não tem sentido, não tem destino. Eu não sei de onde eu vim nem para onde eu vou. Isso é um órfão, sabe? Uma vida sem sentido, sem destino, tá? Essa é uma característica de um espírito de orfandade. E por que a gente não tem destino? Porque às vezes a gente teve um pai ausente. Então, se a gente teve um pai ausente, fatalmente nós vamos estar sem destino. Por que a gente vai estar sem destino? Porque o pai era ausente, ele não me direcionou para nada, sabe? Era um pai que estava às vezes presente, só de corpo presente, ou era um pai que eu nem conheci mesmo. Mas é essa ausência do pai. Essa ausência do pai faz com que a gente fique sem destino. Então a gente vai ser direcionado pelo Instagram, por algum influencer, menos pelo Senhor. Por quê? Porque na verdade a gente está se sentindo sem destino, então a gente sempre está procurando um algo a mais. Gente, quando que isso é curado, tá? Desse espírito de orfandade. Quando que isso é curado? Isso tem cura. É curado quando a gente entende que Deus é amor,
Sempre na orfandade eu tenho alguns tópicos que eu falo dos As, tá? A, letra A, o A de Deus. Então Deus é amor, Ele me dá destino, Ele me dá destino. Então até o não de Deus é um presente para mim, por quê? Porque Ele tem um destino para mim, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou, eu tenho um destino, o meu Pai me ama, Ele é amor, Ele não é um Pai ausente, Ele é um Pai presente. Ele sempre esteve presente quando todo mundo te abandonou. Sabe quando todo mundo te abandonou e você chorava e você teve noites em claros e você, por algum momento, parecia que tinha alguém com você? Ele estava com você. Ele é amor e Ele tem um destino para nós. Quer ver uma outra característica de orfandade? Se sentir deslocado. É a sensação de não pertencimento. Então a gente vai numa igreja, não tá bom, parece que a gente não pertence lá. Eu acho que aqui não é o meu lugar. A gente congrega um tempo e dali a pouco começa a querer ir em outro lugar, porque sensação de não pertencimento. Você está estudando numa escola, não é aqui. Aí você está numa faculdade, não é aqui. Aí você está na família, não é. Parece que eu nasci na família errada. Essa sensação de não pertencimento, nenhum grupo me aceita, já tentei isso, já tentei aquilo, parece que eu nasci para viver na solidão mesmo. Essa sensação de não pertencimento também é um problema de orfandade, gente, é um problema de orfandade, sabe? E isso acontece, né, na nossa vida, porque às vezes, nós tivemos aquele pai que nunca se preocupou tanto, sabe? Aquele pai, ou ele é muito militar, sabe? Ele é muito militar. Então, assim, quando você chega e fala para ele, tirei nota boa, ele fala, não fez mais do que a obrigação. Ou então, quando é um pai muito permissivo, você fala, fui bem, tá bom, legal, sabe? É um pai que não participa. Esse pai também é ausente. Então, automaticamente eu fico me sentindo nesse não pertencimento, essa sensação de deslocamento. Quando isso é curado na paternidade, quando eu entendo que Deus é abrigo. E, gente, eu já passei por um momento específico na minha vida onde eu achava que eu nunca ia conseguir ser feliz nos relacionamentos, não porque eu não tivesse relacionamentos de pessoas que me amassem, não, muito pelo contrário, mas eu não conseguia corresponder. E aí um dia eu, sentado no sofá da casa da minha mãe, eu chorava muito e eu me sentia não pertencente nem àquela família. Eu falei, minha mãe sempre cuidou tão bem de mim, mas parece que eu não pertenço aqui. O que acontece é quando eu fui curado quando eu entendi que Deus é abrigo, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. É para Ele que eu corro em todos os momentos de aflições da minha vida. Ele é o meu abrigo, Deus é o meu abrigo, gente, grava isso, tá? Então, o Pai é amor, o Pai é abrigo. O que é abrigo? É o lugar, né, onde você vai quando tudo está desmoronando, não é isso? Então, tem eu nunca vi isso, né, mas pelo menos nos filmes eu vi os bunker, acho que é isso que chama, né? Que, por exemplo, nos lugares onde tem tsunami, você tem os lugares de abrigo, onde pode vir o tsunami, e se você estiver no abrigo, você não vai ser inundado, né? Ou quando acontece guerras, né, e soltam bombas ali, se você estiver no bunker, você está protegido, você está no abrigo seguro. Esse é Deus, esse é o nosso Pai. Quando a gente está nos momentos de aflições, Ele é o nosso porto seguro, Ele é o nosso abrigo, gente, e a gente fica nessa sensação de não pertencimento porque a gente não descobriu o abrigo que é Deus. E deixa eu te falar, isso judia da gente, isso faz a gente chorar, sofrer, isso maltrata a nossa alma, mas Deus é abrigo. Outro sentimento de orfandade, espírito de orfandade, carência crônica, buscar elogio em tudo,
Sabe, eu preciso de elogio, eu preciso de curtida, eu preciso de afirmação. Sempre alguém tem que estar afirmando que você é isso, que você é aquilo, porque você necessita daquilo. Sabe, isso é curado quando eu descubro que Deus é afeto, que o meu Pai tem afeição por mim. Afeição, Ele me ama, Ele tem afeição por mim. Ele tem, na palavra hoje que está muito, né, muito falada, ele tem, nossa, lembrei da palavra aqui, já fugiu, empatia por mim, ele tem afeição, o Pai tem afeição por mim, e eu não preciso ficar buscando elogios, afirmação, porque eu sei quem me ama, eu sei quem tem afeição por mim. Gente, como isso me curou na minha vida, como isso foi libertador na minha vida. Outro sentimento de orfandade, ver tudo pela escassez. Então, a gente não vê o copo meio cheio, a gente sempre vê o copo meio vazio. Vê tudo pela escassez, vê tudo pela falta. Sabe, você tem uma família que tem muitas qualidades, mas também tem muitos problemas, aí você só consegue olhar para o problema. Você tem filhos maravilhosos, mas você só consegue olhar para os erros dele, não consegue olhar um elogio dele. Aí você fala, pô, meu filho não consegue atender a minha expectativa. Olhar tudo pela escassez. Ou a gente como filho olha assim, meu pai nunca vai suprir minha expectativa. O pai pode ser um pai presente ali, mas a gente sempre está achando que está faltando algo. É o olhar pela escassez. Isso é orfandade. E quando isso é curado? Quando eu entendo que o Pai é alimento. Quando Jesus multiplica pão e peixe, ele vai do outro lado do rio, o povo está lá esperando ele, o povo vai, ou melhor, o povo vai encontrar ele, chega lá e fala, mestre, o senhor está aqui há quanto tempo? Ele fala assim, olha, vocês estão aqui porque vocês comeram o pão multiplicado e ficaram satisfeitos. Eu quero, porém, dizer para vocês, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, ele é alimento. Gente, e alimento, nós estamos falando de sustento, nós estamos falando daquele que vai nos dar passos firmes, né? A gente não faz lá atividade física para ter músculos que sustentem o nosso corpo, né? Sustento, alimento, o Pai é alimento. Sabe, todo esse vazio dentro de você é o Pai querendo ser o teu alimento. Ele é alimento. E o último tópico de orfandade é o sentimento de constante solidão. Você está no meio de um monte de gente e bate aquele sentimento de solidão. Você está numa festa de aniversário, todo mundo dando risada e você está ali olhando, falando, por que eu estou deslocado? Por que eu parece que estou sozinho? E o pior, às vezes a gente gosta disso. Isso é orfandade. E quando, né, sentimento de não ter amigos, parece que eu não tenho amigo, ninguém me ama, ninguém me quer, sabe aquele negócio? Quando que isso é curado? Quando eu entendo que o Pai é meu amigo. Gente, essa palavra é muito forte. E tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Que o Pai é amor, que o Pai é abrigo, que o Pai é afeto, que o Pai é alimento e que o Pai é amigo, tudo isso tem textos bíblicos, tá? Tudo isso está na Bíblia. Ele é amigo, eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor vai fazer, mas eu vos chamo amigos, porque eu estou revelando todo o segredo do Pai para vocês. Amigo. Gente, e como essa palavra é maravilhosa, como esse entendimento muda a nossa vida. E por que eu resolvi falar de tudo isso nesse último vídeo da série sobre igreja? Porque, meus irmãos, nós só vamos conseguir ser igreja libertos de todo o sentimento de que eu não tenho destino, do sentimento de me sentir deslocado, de não pertencer, da carência de ter que ter afirmação de todas as coisas, de ter que ter elogio e parece que ninguém me ama, da carência de olhar tudo pela falta, nunca consegui olhar o que Deus já deu, mas olhar tudo pela falta. Quando a gente vai ser curado desse constante sentimento de solidão? Quando
eu tomar posse da paternidade de Deus sobre a minha vida. Paternidade de Deus sobre a minha vida. E na parábola do filho pródigo a gente vê então o filho que gasta tudo, que mata o pai em vida, e quando ele chega o pai corre e abraça. E sabe o que é interessante, gente? O filho, ele prepara um discurso: olha, eu vou levantar e vou ir até meu pai, vou dizer: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados e tal. Só que quando ele chega, ele prepara um discurso. A gente é assim às vezes com Deus, a gente prepara o discurso, prepara a oração, prepara os planos e vai até Deus. Só que quando o filho volta, o pai corre, abraça ele e nem fala nada, e nem deixa ele falar. Ele fala assim: ó, traz roupa nova, traz um anel, põe no dedo, traz isso, traz aquilo. E ele faz a festa da salvação para o filho que estava perdido. Guarda essa palavra. Ele traz o filho para a festa do pai. E aí depois o irmão mais velho fica bravo porque fica sabendo de tudo aquilo. Só que o pai chega e fala assim: você está comigo há tanto tempo e está olhando tudo pela falta. Você está comigo há tanto tempo e está reclamando por causa do cabrito. Você está comigo há tanto tempo e está reclamando por causa da festa que eu estou dando para o seu irmão. Dá a impressão, gente, que ele se sentia não pertencente àquela família. Dá a impressão que ele estava deslocado, o filho mais velho, e ele quer repreender o pai, ele quer ensinar o pai a ser pai. Só que o pai fala para ele: nós precisávamos festejar, o teu irmão estava morto e reviveu, vem para a festa. Sabe o que eu quero te dizer? Tem o banquete para o religioso e tem o banquete para o filho pródigo. E na verdade, então, quando a gente olha os dois filhos e fala assim: então se os dois filhos estavam em pecado, quem é o filho perfeito? O filho perfeito é o filho que está narrando a parábola, Jesus. Ele é o primogênito da criação. Então, se a gente olhar todo o cuidado que Deus teve com Jesus, nós vamos entender que ele é o primogênito. Então, tudo que a Bíblia vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, que ele nos deu toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ah, irmãos, como isso é libertador. Então eu quero finalizar essa série falando para você que você é filho. Eu falei em outros vídeos aí, né? No vídeo que eu falei sobre Filemon e Paulo, que quando Paulo apresenta o evangelho para Onésimo, ele diz para Filemon: receba ele como um irmão, porque ele também é filho de Deus. E a gente trata com a injustiça sabendo que somos todos filhos de Deus. Então eu quero dizer, você é filho, você pertence sim a um lugar, você pertence à família do Pai, então corre para a família. Mas essa família é difícil conviver em igreja. Mas é a sua família, é a família que o Pai escolheu para você estar. Mas eu sinto que eu não pertenço a lugar nenhum. Você tem um lugar, né, na casa do Pai. Percebe que o Pai preparou a festa para os dois, falou: vem o filho pródigo e vem também o religioso, venham, a festa é para todos. Vem ser curado dessa sensação de não pertencer, aleluia. Vem ser curado desse trauma de sempre estar buscando aceitação e elogios. Vem ser curado desse olhar de tudo pela escassez. Vem ser curado desse sentimento constante de solidão. Vem ser curado desse sentimento de não saber de onde veio nem para onde vai, porque o Pai é amor, é afeto, é abrigo, alimento, e Ele é nosso amigo. Eu não tenho amigo? Tem, é que você ainda não conhece. É por isso que eu falei que você precisa compartilhar esse vídeo, porque tem muitos filhos que estão sendo convidados para a festa do Pai, para o banquete do Pai. E qualquer que seja o seu trauma de paternidade, eu quero orar pedindo ao Senhor para que te alcance e traga cura para a sua vida. Pai, muito obrigado por cada vida que está aqui assistindo esse vídeo, esse devocional. Ó Deus, eu sei que descobri que o Senhor é meu Pai. Mudou a minha história,
porque eu olhava para a minha vida e só tinha os meus pecados, Deus, para te oferecer. Não tinha nada de bom em mim, Senhor. Mas quando eu vi que não tinha nada de bom, eu percebi que o Senhor tinha alimento, abrigo, amor, afeto e amizade. Oh Deus, da mesma maneira que eu fui encontrado pelo seu amor de Pai, eu quero pedir, oh Deus, cura essa vida que não sabe o que é ter um pai. Cura também essa vida que mesmo tendo pai, ou foi um pai ausente, ou foi um pai liberal, ou foi um pai autoritário demais, ou foi um pai que nunca esteve nem aí para o filho. Oh Deus, Senhor, eu sei que o Senhor sempre esteve comigo nos momentos de maiores abandonos, nos momentos de solidão, todos os momentos o Senhor esteve comigo. Obrigado, Pai, porque eu descobri que o Senhor é um Pai diferente de todo Pai que eu já vi. Então, ó Deus, eu quero pedir que sobre cada vida que está assistindo esse vídeo hoje, um espírito de paternidade venha começar a curar essa vida. E que nós, como filhos do Senhor, filhos desse Pai, possamos refletir o Teu amor, receber o Teu amor e refletir o Teu amor por onde a gente passar. É o que eu te peço, ó Deus, e eu te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos, que alegria poder estar com vocês mais um dia. Vem para a igreja, vem para a casa do Pai, que juntos nós vamos sendo curados de todas essas marcas de orfandade que de repente se apresentaram na sua vida. Valeu, muito obrigado para você que assistiu até o final, e comente aqui no final. Se você assistiu até o final, eu vou entender, porque aí você comentou: eu tenho um Pai que é amigo, abrigo, afeto, alimento e amor. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida e não se esqueça que você é amado por Jesus. Valeu.